Boa noite. O PSOE venceu as eleições gerais espanholas, mas Pedro Sánchez tem um quebra-cabeças pela frente. Seja muito bem-vindo ao Euronews Noite. O dia seguinte à votação em Espanha é o grande destaque deste jornal. Vamos ver os títulos. E agora, Pedro Sánchez? São várias as opções de governo, mas a tarefa do líder do PSOE é difícil. Depois do Idai, o Kenneth. Moçambique sofre os efeitos de um segundo ciclone, as consequências são mortíferas e foram revistas em alta. O comércio de armas a nível mundial aumentou, é o que diz um novo relatório. E o nosso repórter atleta Rodrigo Barbosa mostra-nos por dentro como foi o Ultra Trail da Madeira. Em Espanha, o PSOE é o vencedor das eleições gerais. Mas depois da festa, o partido de Pedro Sánchez prepara-se para se sentar à mesa e escolher futuros aliados de governo. A correspondente da Euronews em Espanha, Cristina Giner, foi ouvir algumas opiniões na rua. O eleitorado fragmentado de Espanha espalhou-se nos resultados das eleições e nas capas de jornais. Sem maiorias absolutas, o país acordou para um cenário político de incertezas que ainda assim conseguiu surpreender uma parte dos eleitores. Foi uma surpresa total porque não esperávamos a queda do PP, por exemplo, nem a do Podemos. Depois de uma vitória relativa do PSOE, a grande dúvida agora é sobre que forças políticas se vão aliar aos socialistas para formar governo. A coligação vai ser entre o PSOE e o Podemos, porque o eleitorado do PSOE não quer um governo com os Ciudadanos e os Ciudadanos disse que não iria fazer nenhum pacto com o PSOE. Uma das grandes vitórias políticas foi a do Vox, o partido que passou de 0 para 24 deputados e traz de volta a extrema-direita ao Parlamento espanhol. Conseguiram 24 assentos, vão ter uma voz no Congresso, mas sem grande expressão. Há diversas opiniões que têm de ser respeitadas, de um lado e de outro. Mas, apesar da divisão do eleitorado, foi Sánchez quem, num mandato de 8 meses, conseguiu capitalizar mais votos. Pedro Sánchez conseguiu muitos votos. O que fez para isso? Primeiro, aumentou as reformas. Depois implementou muitas medidas sociais que tinham sido congeladas pelo PP. Começa agora o período das negociações, dos pactos ou das coligações do governo que vão determinar as políticas de Espanha para os próximos 4 anos. Pedro Sánchez deixou a porta aberta para todas as formações, portanto vários cenários são possíveis, mas o mais importante, dizem-nos as pessoas, é que o próximo governo dê estabilidade ao país. Cristina Giner, Euronews, Madrid. Numa altura em que os mentores do referendo do ano passado estão a ser julgados, a solução do governo de Pedro Sánchez pode passar por um acordo com os independentistas catalães. O enviado especial da Euronews a Barcelona, Francisco Fuentes, acompanhou a noite eleitoral na sede da esquerda republicana catalã. O Partido Independentista Esquerda Republicana venceu pela primeira vez as eleições gerais na Catalunha e, com a conquista de 15 deputados no Congresso Nacional, tornou-se numa importante força política. O seu apoio pode ser indispensável para consolidar a maioria de Pedro Sánchez. Depois desta vitória, pensa-se já nas eleições municipais e nas europeias. Não nos conformamos. A esquerda republicana não nasceu para se conformar e hoje, aqui, apenas começa um ciclo. Esta é a primeira vez de muitas vitórias. A esquerda republicana beneficiou da participação massiva no escrutínio, com 77,5% dos catalães a irem às urnas. O líder, Oriol Junqueras, está em prisão preventiva à espera de ser julgado pelo Supremo Tribunal, acusado de vários crimes, incluindo o de rebelião. O resultado da esquerda republicana tem múltiplas leituras, mas de todas elas, uma muito significativa. Pela primeira vez na história, uma formação política independentista venceu as eleições gerais na Catalunha.
Uma mensagem clara para o futuro governo espanhol, que continuará a ter em cima da mesa a necessidade de resolver o problema catalão. Paco Fuentes, Euronews, Barcelona. Para falar sobre estas eleições, temos connosco a nossa colega do Serviço Espanhol da Euronews, Escarlata Sánchez. Olá, Escarlata, muito bem-vinda. Conclusões a tirar destes resultados. Não parece uma tarefa fácil para Pedro Sánchez. No va a ser fácil para Pedro Sánchez, Ricardo. La primera conclusión que podemos sacar es obviamente el hundimiento del Partido Popular, el Partido Conservador. El electorado español de derecha está muy fragmentado con la llegada del partido Vox, el partido ultraconservador de extrema derecha. A primeira conclusão a tirar é a quebra na votação no Partido Popular, no Partido Conservador tradicional, devido ao aparecimento do Vox, este partido de extrema-direita. Exactamente, pero la clave de estas elecciones ha sido la gran participación, que ha sido decisiva para la victoria de Sánchez. Mas a chave para estes resultados foi a muito elevada participação nas urnas. Sí, esta gran participación ha desembocado en lo que se ha venido llamando el voto útil, debido al temor del auge de la extrema derecha. Uma grande participação que acabou por provocar um efeito de voto útil um voto útil esse que aconteceu em grande medida para prevenir um avanço maior da extrema-direita. Exactamente. El Partido Socialista ha logrado la mayoría en el Senado, eso es muy importante, y se ha llevado los votos de los que no querían a Ciudadanos, el Partido Liberal de centro-derecha, cuyo líder, Albert Rivera, no estuvo muy brillante en los debates, ¿sabes? O Partido Socialista, o PSOE, conseguiu uma grande votação, conseguiu, aliás, a maioria absoluta no Senado, um pouco devido às várias falhas que teve Rivera, o líder do Ciudadanos, o que gerou uma votação contra o Ciudadanos, que fez com que o PSOE tivesse tido maioria absoluta no Senado. Mas, Escarlata, a verdade é que o PSOE tem a maioria absoluta no Senado, mas na Câmara de Deputados ficou com uma maioria relativa com a qual é muito difícil governar. Obviamente, Sánchez, mesmo se disse que quer governar sozinho, vai ter de uma forma ou outra, formar alianças. Como é que ele vai fazer isso? Pues sí, efectivamente, Sánchez ha dicho que lo que quería era gobernar solos, ¿sabes? Quieren que el PSOE gobierne solo. Pero bueno, ¿será esto posible, sí o no? Vamos a ver cuáles serían las opciones. Entre ellas está PSOE, Podemos, más los independentistas vascos y catalanes. También estaría la alianza PSOE-Ciudadanos, pero que es muy improbable porque Sánchez y Rivera han hablado de líneas rojas y han advertido que no habrá alianzas. Además, Inés Arrimada de Ciudadanos Cataluña ya ha confirmado que no habrá alianza con el PSOE. Permite-me só interromper-te. Portanto, disseste que de facto Pedro Sánchez disse que queria governar sozinho, mas de uma forma ou outra terá de haver alianças. Uma aliança possível é PSOE com Podemos e com independentistas catalães e bascos. A outra opção seria PSOE com Ciudadanos, mas o Ciudadanos já disse e repetiu várias vezes que não quer alianças com o PSOE, e isso, aliás, foi repetido recentemente por uma das líderes deste partido, Inés Arrimadas. Portanto, teremos provavelmente os independentistas catalães a apoiar este governo, com todas as dúvidas que isso levanta, não é verdade? Bueno, en cualquier caso, son alianzas relativas porque va a haber nuevas elecciones en poco tiempo, el 26 de mayo, entonces todo puede cambiar en función también de las próximas elecciones, que serán no solamente las europeas, sino también municipales y autonómicas. Por ahora estamos en la resaca del día siguiente a las elecciones y necesitamos tiempo para dejar pasar los resultados y ver qué coalición será posible o no. Estamos, portanto, no que podemos chamar a ressaca do dia seguinte, já que todas as alianças que poderão ser formadas são alianças relativas e mesmo provavelmente temporárias, uma vez que a situação vai ficar mais clara com as eleições europeias do dia 26 e também com as eleições
salvo erro, municipais e autonómicas, não é isso? Exato. Não em todas as comunidades autonómicas, mas em quase todas. Exato. Uma última questão, Escarlata. Esta votação no Vox, este resultado do Vox, surpreendeu-te? Sí, la verdad es que el ascenso de Vox, el partido de ultraderecha, es sorprendente, pero al mismo tiempo es el reflejo de lo que está sucediendo en toda Europa con los populismos de derecha, en Francia, en Italia o en Hungría. Y en España, pues es exactamente, yo pienso, un fenómeno, digamos, parecido. Vox llega con fuerza, no tenía ni un solo escaño y entra en el Parlamento con 24 diputados. Y eso porque en España tenemos un sistema electoral particular que no es proporcional y que favorece a los partidos más grandes. De lo contrario, Vox habría tenido aún más diputados. Muito bem, Escarlata Sánchez, nossa colega de redação espanhola da Euronews, aqui a esclarecer-nos sobre os pontos mais importantes a reter destas eleições espanholas. Mais uma vez, Escarlata, muito obrigado por teres estado connosco aqui no Euronews Noite. Obrigada. Bem-vindos de volta ao Euronews Noite. As autoridades moçambicanas reviram em alta o número de vítimas causadas pela passagem do ciclone Kenneth. O cenário é cada vez mais desolador. As previsões meteorológicas indicam que o mau tempo é para continuar. O mau tempo não dá descanso a Moçambique e os últimos números revelados pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades são bem elucidativos sobre a tragédia que atingiu o norte do país. De acordo com as autoridades moçambicanas, a passagem do ciclone Kenneth na província de Cabo Delgado provocou 38 mortos, 39 feridos e mais de 30 mil casas parcial ou totalmente destruídas. As previsões meteorológicas indicam que a precipitação intensa deverá continuar nos próximos dias. As autoridades moçambicanas anunciaram ainda a reativação do Centro de Tratamento de Cólera de Pemba, como forma de prevenção devido às águas estagnadas, e revelaram que estão a trabalhar para mobilizar vacinas contra a cólera para os distritos de Pemba, Mecufi, Ibucaçanga e Macomia. Os países da região, e não só, continuam a solidarizar-se com as vítimas destes dois ciclones que devastaram várias regiões de Moçambique. Depois do governo angolano ter reforçado a ajuda humanitária no local, foi a vez dos artistas se juntarem para apoiar a causa. É uma reportagem do correspondente da Euronews em Angola, Michel Santos. Um dia de ritmo, luz e muita música com a ajuda no pensamento. O concerto de solidariedade Angola e Moçambique, juntos pela causa das vítimas do ciclone Idai, organizado pela televisão pública de Angola, uniu músicos e a juventude no estádio da Cidadela, em Luanda, num ambiente de consciência e festa. Vamos ver como é o ambiente aqui neste concerto de solidariedade Angola-Moçambique. Vamos falar aqui com este jovem aqui. Então, estás a gostar? O que é que esperas deste concerto? Eu estou a gostar muito e quero que continue mesmo assim. E estás consciente da solidariedade de Angola com Moçambique? Muito consciente, muito consciente. Está muito bom a tarde, está com o show. Então estás aqui por quê? Estamos aqui porque queremos ver o Filho do Sul e a Mobes. E Moçambique? Sim. Queres dizer alguma coisa para Moçambique? Oferecemos vela, massa e arroz. Estou a gostar do show, eu vim para ver os croquicu e eu digo que Moçambique está de parabéns. Angola, Moçambique, estamos juntos. Show solidário, Angola, força Moçambique, força! Força Moçambique, Moçambique, estamos contigo, força! O alinhamento foi ambicioso, durou mais das 5 horas previstas de espetáculo, para a alegria das cerca de 14 mil pessoas que deram um salto até à Cidadela. Entrada gratuita, mas cada um fez a sua parte e os donativos para Moçambique foram muitos. Em termos de artistas, decidimos juntar sensivelmente 60 artistas, angolanos e moçambicanos. De Moçambique temos uma nata aí de 10 artistas de renome moçambicano. Daqui da nossa praça temos aí por volta de 40 artistas nossos. Então vamos fazer uma festa bonita. Durante um mês nós conseguimos unir o país de Cabinda ao Cunene, do mar ao leste, numa corrente de solidariedade muito forte por Moçambique. Conseguimos recolher cerca de 110 toneladas contabilizadas até sexta-feira e hoje, desde as 7 da manhã, já arrecadamos
perto de 7 toneladas. Da tarde para a noite, do hip-hop angolano ao pop, artistas de Moçambique e Angola. Um ambiente positivo, receptivo, agradável. Estamos muito satisfeitos e felizes porque nós vamos carregar isso conosco e vamos transmitir essas energias para o nosso povo em Moçambique. Foi um momento de muita felicidade, principalmente por saber que é um show solidário e graças a Deus as pessoas apareceram e mostraram que têm um coração muito solidário. Muito carinho, muito amor, acima de tudo, muita alegria, o povo vibrou e eu estou muito agradecida pelo carinho do povo e estamos aqui para fazer o que é bom, ser solidário. Pela noite dentro, a música ecoou na capital angolana e foi transmitida em direto pela TPA e também pela TVM, a televisão de Moçambique. Temos que conversar, mulher, escondas o que te faz sofrer. Apesar de viverem uma crise, os angolanos estão mobilizados numa onda de solidariedade além fronteiras inédita. Aqui a música traduz a melodia da ajuda às vítimas do IDAI e reforça a fraternidade de povos unidos pela história e pela língua. Com a imagem de Mário Lopes, Euronews no concerto de solidariedade Angola-Moçambique, em Luanda. O Instituto Internacional de Estocolmo de Pesquisa para a Paz tem um novo relatório sobre as armas. Segundo este documento, os países gastam agora mais em armamento. Esta lista é liderada, sem surpresas, pelos Estados Unidos. O mundo está a gastar mais em armas. De acordo com o relatório do Instituto Internacional de Estocolmo de Pesquisa para a Paz, os gastos aumentaram 2,6% em 2018 para 1 bilhão e 800 mil milhões de dólares, que é o mesmo que dizer que num ano o mundo gastou cerca de 1 bilhão e 600 mil milhões de euros em armamento militar. Uma tendência registada pelo segundo ano consecutivo, que em 2018 atingiu valores só vistos em 1988. Entre os mais gastadores estão a China, a Arábia Saudita, a Índia e França, com a liderança destacada dos Estados Unidos da América. Pela primeira vez desde 2010, aumentaram a despesa em armas. Uma das coisas mais surpreendentes é, por exemplo, vermos um país como a Arábia Saudita, que não é de todo o maior país do mundo, a surgir como o terceiro país mais gastador. E aí vemos uma influência potencialmente significativa da indústria de armas a tentar convencer a elite saudita a adquirir armas e a gastar mais nesse campo. Apesar dos preços mais baixos do petróleo terem levado a uma redução dos gastos militares na Arábia Saudita nos últimos 2 anos. É sobretudo pela mão dos mais gastadores que as armas chegam a conflitos internacionais, como no caso do Iémen, em que as forças militares do governo têm o apoio da Arábia Saudita numa guerra responsável pela maior crise humanitária do mundo. A Boeing procura recuperar a confiança dos passageiros depois dos acidentes que envolveram o modelo 737 MAX na Etiópia e na Indonésia. A empresa norte-americana fez esta segunda-feira um encontro anual de acionistas e o presidente executivo Dennis Muilenburg aproveitou para fazer um mea-culpa. Na Boeing pedimos desculpa pelas vidas que se perderam nesta tragédia. É um fardo que continuamos a carregar. Reconhecemos a devastação provocada nas vidas de famílias e amigos das vítimas e apresentamos as nossas condolências a todos eles. Juntem-se a mim num momento de silêncio em homenagem das 346 pessoas que se encontravam a bordo. As tragédias de Etiópia e Indonésia, que tiveram em comum uma falha grave do 737 MAX, modelo da Boeing, que foi entretanto retirado de circulação, marcaram o encontro anual de acionistas da gigante da aviação em Chicago. O pedido de desculpas de Dennis Muilenburg, no entanto, pouco ou nada fez para restaurar a confiança na empresa, quer por parte dos passageiros, quer por parte dos investidores. Para complicar ainda mais a situação, a Associação dos Pilotos Aliados, que representa os pilotos da American Airlines, queixou-se que as propostas da Boeing para regenerar o modelo problemático são insuficientes para fazer face às suas preocupações.
Desde sexta-feira que os pilotos da companhia aérea escandinava SAS estão em greve. Milhares de passageiros têm ficado em terra. Tanto a administração como os sindicatos apelam ao diálogo, mas nem por isso as negociações avançam. O braço de ferro entre pilotos e a companhia aérea escandinava SAS já afetou cerca de 280 mil passageiros e levou ao cancelamento de 1.200 voos previstos para estas segunda e terça-feira. Para os grevistas, a questão está longe de se resumir a dinheiro. No que diz respeito aos salários, estamos na cauda da Europa. Não pedimos os mesmos salários que os outros pilotos, mas exigimos falar acerca das diferenças. E isto tem-nos sido negado. Não querem discutir essas diferenças e têm-nos simplesmente ignorado. Do lado do patronato, também se pede diálogo. Precisamos de resolver isto. Não podemos continuar assim. Não podemos ter cada parte a recusar-se a sair do seu canto, a recusar ser construtiva para tentar encontrar medidas inovadoras que façam avançar o diálogo e terminar este conflito. Ricardo Gustafsson acrescentou ainda ter dado instruções aos seus negociadores para ouvirem as reivindicações dos pilotos, uma vez que se o problema não for resolvido, ficarão todos sem emprego. Estima-se que a greve custa entre 5,5 milhões e 7,5 milhões de euros por dia. O presidente francês prometeu reconstruir Notre-Dame em 5 anos, mas os especialistas dizem que é preciso tempo e alertam para a falta de mão de obra especializada. A reconstrução da catedral pode ser uma oportunidade para dar trabalho a muitos desempregados em França. França não quer perder tempo na reconstrução de Notre-Dame, mas mais de 1.000 arquitetos e peritos em património pedirão ao presidente Emmanuel Macron para pensar com tempo no projeto e tomar as medidas adequadas. Num artigo divulgado esta segunda-feira pelo jornal Le Figaro, pedem a Macron para dar tempo aos historiadores e aos especialistas antes de decidir o futuro do monumento e alertam para os riscos de uma agenda política com base na velocidade. Outro alerta sobre a falta de mão de obra especializada no setor da construção civil veio de uma associação que forma jovens artesãos e carpinteiros. Podemos dizer que os nossos negócios não são muito conhecidos. Os nossos produtos foram muitas vezes divididos em setor artesanal e industrial. E é verdade que o público em geral já não conhece as nossas profissões. Temos vários programas de televisão sobre padeiros e cozinheiros. Esses trabalhos tiveram algumas dificuldades de recrutamento, mas hoje já não existe esse problema. O reitor de Notre-Dame diz que é importante a participação de jovens artesãos para que o projeto possa dar trabalho a muitas pessoas que estão desempregadas. E agora a informação de desporto. O Rally da Argentina acabou com uma dobradinha da Hyundai. Thierry Neuville dilatou a vantagem que tinha sobre Sébastien Ogier no Mundial. Após a quinta prova do campeonato, o belga soma 10 pontos de avanço sobre o ex-campeão. Thierry Neuville venceu o Rally da Argentina. O piloto belga aos comandos de um Hyundai terminou 48,4 segundos à frente do companheiro de equipa, o norueguês Andreas Mikkelsen, enquanto o terceiro classificado, o francês Sébastien Ogier, ao volante de um Citroën, terminou a 1 minuto e 4 do vencedor. Com a vitória deste domingo, Thierry Neuville consolidou a liderança no Mundial de Rallys, aumentou para 10 os pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o ex-campeão Sébastien Ogier. A terceira posição no Mundial é ocupada pelo estónio Ott Tänak, em Toyota, que na Argentina se ficou pela 8ª posição. Esta foi a quinta prova do Mundial de Rallys, que percorre todo ou quase todo o globo. Quem também continua a calcorrear o mundo é o nosso jornalista Rodrigo Barbosa, que desta vez participou no Ultra Trail da Ilha da Madeira e nos traz um retrato da prova por dentro. Cerca de 15 minutos de prova. Primeira grande dificuldade. Subida bastante inclinada. A madeira é assim, um sobe e desce. Do início até ao final.
Estou no posto de abastecimento do Chão da Ribeira, o segundo, e espera-me agora a subida até ao posto florestal dos Estanquinhos, considerada a mais difícil subida da prova. São cerca de 1400 metros de desnível positivo para pouco mais de 10 km. Dizem os conhecidos que quando está feita a subida dos Estanquinhos, está feita a metade da prova. Vamos ver, são agora quase 4 horas da manhã. Foi uma noite inteira a correr. Temos agora a primeira luz do dia, crepúsculo, as primeiras paisagens espetaculares da Madeira. Passámos há pouco em Comiada, um dos pontos simbólicos deste trail. E ainda vamos dar mais umas voltas antes de ir lá acima àqueles picos. Até já! Estamos na famosa subida dos tubos, que é ligeiramente inclinada, como podem ver. Esta subida é duríssima, mas vale a pena. De um lado o vale e do outro lado um mar de nuvens. Acabei de sair do posto de controle do quilómetro 85, faltam 30 km para acabar. O corpo está bastante dorido, mas a cabeça continua fresca e continua a dizer para avançar. Falta uma última subida difícil e depois são só 25 km até à linha da meta. Provavelmente serão feitos já de noite. Chegou ao fim a aventura do Porto Meniz a Machico, literalmente a correr a Madeira de les a les. Rodrigo Barbosa para a Euronews. Termina aqui a nossa viagem pelo mundo das notícias. Despeço-me de si. Até ao próximo Euronews Noite.